A santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos e ouvintes em toda parte do mundo. Quem vos fala hoje é a irmã Nathalie Teixeira. Hoje, dia 30 de dezembro de 2021. Vou conversar com a Dona Joana, que foi uma irmã que congregou na época de Paulo Leivas Macalão. Hoje ela está com 96 anos. 97 que ela fez esse ano. Eu chamo ela de vovó, porque ela me conheceu desde que eu nasci. Mora aqui bem próximo aqui da minha casa, minha vizinha. E ela vai testemunhar o que ela viveu, o que ela viu, a doutrina de antigamente como era, a diferença da doutrina de antigamente, que foi dada pelo Espírito Santo, e a doutrina de hoje, né, que é a doutrina de demônios. Fala um pouco, vovó. Mas eu não sei, eu vou falar. Como é que era antigamente essa doutrina? Quando eu me converti, tinha 9 anos, né? E até aí nunca tinha visto falar de Jesus. E a primeira pregação que eu ouvi e aceitei Jesus foi com um pastor que ele era muito espiritual, ele pregava a palavra de Deus, e ele era assim, um pastor já bem, assim, com uns 40 anos, e ele dirigia um grupo da igreja, das crianças, que tinha para mais de um lado da igreja que era só de criança. E ele tomava conta daquele grupo, e quase todos eram batizados com o Espírito Santo. Parecia uma andorinha. E as crianças, as menininhas, tudo vestidinha, com vestido lacinha, as manguinhas compridas, parecia ali um anjo de Deus. Tudo, os meninos, tudo comportado com umas camisinhas, que tem muitos pobrezinhos que não tinha, camisinha de manga comprida, de punho, botoadinho. Era uma igreja, que é a primeira igreja que eu conheci, né? Que ali aquela igreja era de Deus. Era Paulo Leivas Macalão, que era o pastor na época? Ele era, não, o campo era dele, que tinha um campo muito grande. Campo, né? Ele tinha campo em Minas, muito, que é onde ele andou passando, pregando o evangelho. Campo era dele, mas depois ele veio para aqui, para o Rio de Janeiro. E daí para diante ele tem que contar os pedacinhos. Depois meu pai gostavam muito de lavoura, a gente mudou, fomos embora para Carangola. E depois eu me casei, vim para o Rio de Janeiro, né? Mas fiquei sentindo saudade da igreja, mas eu não tinha mais, não vi aquela igreja mais, eu não vi. Era uma igreja mesmo. Nunca mais eu vi igreja como aquela. Aí depois casei, vim aqui para o Rio e passei a ser membro da igreja de Madureira, que era o pastor Leivas Macalão. Então esse pastor, eu nunca tinha visto, nunca tinha visto uma doutrina tão maravilhosa como ele. Eu não tinha ainda conhecimento muito, porque eu mudava muito, saía de um lado para o outro, né? Onde o papai queria a gente ia. Mas quando eu vim para o Rio, a primeira que eu casei, que eu fui ser membro, que eu trouxe lá a igreja onde a gente assistia, tinha que dar carta para poder a gente chegar aqui no Rio, ser apresentado na igreja, né? Hoje acho que não sei. Então foi o pastor Leivas Macalão, da igreja de Madureira, que eu jamais posso esquecer os ensinamentos bíblicos daquele homem. Aquele homem era o Espírito Santo, que a gente via Deus nele. Ninguém andava de qualquer maneira não, minha filha, mas não andava mesmo. Tinha temor, né? Mas não andava mesmo, não. E disse, quem quiser ficar assim, da maneira que quiser, pode ir. Sair e ir embora, porque na igreja não ficava. E não ficava mesmo, não. E a igreja estava sempre lotada. Então era uma doutrina assim, até hoje ainda não. Alguns que ainda tem, alguns que querem obedecer, né? Mas sai até assim, dizendo,
Olha lá, aquela saia comprida, debocham. Mas se via na igreja santidade, via enfermo curado na hora, era uma bênção. Então a gente não entrava na igreja sem sapato. Fosse o sapatinho, eu tinha que entrar de sapato e meia. Mesmo que Era fosse meia, fosse limpinha. E ele fazia até. O pastor Leandro Macalão nunca vi na minha vida aqui na terra. Nunca. Ele tinha um zelo tremendo para a igreja. Nossos cabelos tinham que ser compridos e quando não podia enrolar ou coisa, trançava, mas cortar cabelo ninguém. Nunca, não. E a gente via Deus operar na igreja, Massaro. Quando eu entrei naquela igreja, hoje eu vejo que entrou muito lá, né? Então ele era um pastor que quando ele começava a pregar a palavra de Deus, ele pregava dentro da Bíblia os mandamentos, como que queria andar na presença de Deus. Não é aqui de qualquer maneira que como a gente vê, que a gente nem pode falar mais nada. Que a gente se falar você quer ser santo demais. Mas a Bíblia diz, seja santo como eu sou santo. Né? Então os ensinamentos bíblicos não existem mais, acabou o ensinamento da Bíblia. E ele não. Ele, durante a hora, o momento em que a gente está na igreja assistindo os cultos de doutrina, era culto de doutrina mesmo. Porque quem andava em desobediência não ficava. Porque existia obediência ali e não ficava, não, de jeito nenhum. E assim, Deus abençoava cada dia mais a igreja, que ele era um santo de Deus. Quantas vezes eu tive uma vez que eu fiquei com muita dor de cabeça, que parecia que não ia passar. E eu estava amamentando e não podia tomar qualquer remédio. Cheguei na igreja, fui para a igreja, cheguei lá e eu falei com ele, ele disse, irmã, senta lá no banco, lá no seu lugar. Ele era muito santo, aquele homem. Eu já falei muito mistério com Deus quando eu lembrei dele, quando ele partiu, sabe? Eu lembrava dele na vontade de chorar, sentia tanta falta dele. Parecia que eu estava lá vendo ele na frente. Ninguém se conversava, não tinha andação para lá e para cá. Não tinha, não. Durante a hora do culto era hora de reverência lá, na casa de Deus. Hoje em dia não tem mais disso, acabou. Os próprios pastores não têm mais autoridade. Não tem mais autoridade, acabou. Consente pecado na igreja, consente, isso, aquilo. A gente nem... Quem está na igreja fica, se for falar, ainda tem que ser prova, testemunho, porque não sei o que é, né? Infelizmente, assim está esse mundo. Né? É então, acabou. Não existe mais. A gente vê diaconisa da igreja, está todo sapato alto, passa vestido tão apertado, que passou. Não é mais. Não existe mais. Não existe mais. Calça comprida, né? Mulheres é direto. Missionárias. Tudo. Então, tudo quanto é coisa do mundo está dentro da igreja, menino. Está mesmo, ali. É verdade. Tudo coisa, meu Deus, será que o pastor não pode chamar a igreja e deixar? As irmãs não tem mais, mas a irmã entrando em cima do púlpito, dando testemunho de vestidinho de alça, cantora. Que é isso, gente? Falta de respeito com Deus, né? O quê? Com os irmãos, falta né? de respeito? Com as famílias, né? Quê? Isso é falta de temor. Falta de temor. Como é que uma pessoa dessa não pode falar de Jesus aí no mundo? Como? Como se via de primeiro antigamente. Hoje em dia é uma mistura tremenda. Verdade. Eu peço perdão a Jesus, Natália, porque quando eu tinha minhas roupas, quando eu era solteira e tudo, eu nunca fui chamada na igreja por nada. Porque eu ia para a igreja atenção, né, e criei meus filhos assim. Hoje em dia, você certo? Hoje em dia parece que eu vou embora, de pensar conforme eu criei ele, conforme ele é assim. Né? Anda tudo, vai falar, já ainda quer briga com a gente. Minha filha. Né? Ainda quer. Então, quando eles chegavam na igreja, vai tomar água, todo mundo toma água. Tomava água, entrava dentro da igreja, não sai mais, só depois que acabar o culto.
Então ele me respeitava, só na hora que acabava ia embora. Hoje em dia, não tinha negócio de andação dentro da igreja durante a pregação, a Bíblia diz, entra na igreja, guarda teus pés. Guarda, agora tem. Acabou. E não pode se reclamar lá com o pastor não, que ainda leva ainda um chão ainda. Ah, tem testemunha que fez isso, tem testemunha que fez aquilo. Você tem que deixar para lá. Tá assim. Então, eu me lembro muito do pastor Leiva Macalão, que ele era um homem, não só ele conhecia ele muito, pastor o Ezequiel, que também, pastor, que era o meu cunhado, que ele era também pastor. Todos esses eram os homens santos, Ricardo Ferran, o irmão Ezequiel, o irmão Manuel Francisco, que era de Bangu, né? E os outros irmãos, que eu não me lembro agora, não tenho mais a lembrança, são pastores que eu conheci, homens que tinham temor de Deus. Tinha, ele é o homem que a gente via nele, né, santidade. Hoje em dia os homens não têm nem mais respeito, nem filha, nem nada. Filha anda pelada, pé dos pais, pinta. Pintada de maquiagem, né? Então, na época não tinha nada disso, né, vovó? Nem joia, maquiagem, não, de negócio de joia. Pura, né? Negócio de joia é só aliança. Só aliança. Ele aconselhava muito os noivos, né? Falava muito. Você via o casamento, era lindo, bonito, aquele casamento que era lindo. Hoje em dia acabou tudo isso. Não tinha nem orelha furada. Não. Era santo mesmo. E a gente via, Deus falava na igreja com um modo que a gente saía da igreja ainda cheio daquelas palavras, né? Aquelas palavras bonitas, aquelas palavras da Bíblia, a gente guardava no coração. Hoje em dia, minha filha, os filhos não obedecem mais ninguém. Está na igreja, o pastor não tem mais autoridade. Aquele que dá o bom dízimo, esse fica. É verdade. Dá um dízimo, dá um grosso, gordo. É verdade. Não pode falar não. Aí tá essas coisas dentro da igreja. Nós tivemos a igreja era simples, hoje em dia é o maior tempo. Porque tempo que às vezes shopping, né? Não socorre as viúvas, não socorre os necessitados, não socorre os que estão desempregados, que precisa, e vai mandar comissão de visita para ver como é que ele está desempregado. Vamos ajudar o irmão até enquanto ele está trabalhando. Era um amor especial, acabou, não existe mais. É só aparência de piedade, só aparência, mas nega a eficácia dela. É o que diz a Bíblia. José de Carvalho, que é quando eu me casei, que eu vim para o Rio, eu trouxe carta. Esse era um. E tinha um amor especial toda ele chegava no púlpito, ele orava quase uma hora de joelho, né, orando, e levantava e ficava no púlpito olhando. Eu olhava assim a mocidade, vinha, olhava, eu moro fulano de tal, sabe, e não tem vida na igreja. Fulano, está doente. E aí ele, olha o chicote. O irmão sabia que está doente, porque o irmão não veio avisar para poder ir. Quando ele sabia, ia lá, pedia perdão, que ele não sabia. Eu me lembro do Zé de Carvalho, que sustentou nós, menina, até quase um ano. A mamãe ficou desempregada, todo mundo. A gente só sabendo que a gente passou. Ele, a igreja, sustentou a gente até a nossa roça aí, chegar o milho e feijão. Que benção, né? Que diferença dos pastores de hoje, né? Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Quando ele foi, teve uma ocasião, um ano que o Espírito Santo falou para ele, vai lá em tal lugar, porque nós morávamos lá perto de Manhuaçu, quase o sul, né? O sul de Minas. Era um lugar, na ocasião, era lugares muito, muito perigoso, e tinha muita fera, onça, que atravessava a rua, e era perigoso, a pessoa tinha que ter cuidado. E ele falou, o Espírito Santo mandou ele entrar dentro da mata, que antigamente era mata virgem,
e era perigosíssima. E ele falou, entra lá. Lá tem almas preciosas no centro da mata. Menina, a igreja ficou tudo chorando. A fera vai comer ele. Aí a igreja de Espera Feliz, todas as irmãs choravam, os irmãos. E ele né, tinha ganhado moto dele, né? O pessoal gostava muito dele. Ele falou, vou lá. Quando ele foi para lá, Nathalie, a igreja ficou, quase bem dizer, em planto. Porque lá, antigamente não tinha quase comunicação de ir correio, levar a carta na porta. Era muito difícil, era muito. E hoje em dia tem tudo. E foi embora. Foi a mochila dele e tudo foi para embora. Quando ele entrou lá, quando ele passou a ligação de uma igreja para outra para poder avisar que era lá a nossa igreja de Espera Feliz, ele já tinha chegado nas matas e foi entrando. Quando ele foi entrando nas matas, era aqueles trilhos, aquelas estradas dentro da mata assim, mas aqueles trilhos assim, onde passava boi e tudo, né? Não tinha estrada, aquelas estradas boas não. E ali, né, o Espírito Santo estava só mandando ele ir, e aí ele foi. E foi entrando para dentro da mata, e a primeira encontro que ele teve foi de uns homens, tudo de foice, de tudo na mão, estava roçando na beira de uma mata, e foi o encontro do irmão José. Quando eles chegaram em encontro dele, perguntou, que hora foi que o senhor entrou aqui? E ele disse assim, lá, foi encontro daquele que está lá. Mas aquele que está lá, nós não estamos vendo ninguém. E ele falando com ele, ligado com o Espírito Santo, e pegou, ele levou harpa, deram um monte de coisa para poder espalhar dentro da mata, Bíblia. E ele falou com aqueles homens, quebrou aqueles homens, eles não puderam fazer nada. Então o senhor vai entrar aí é perigoso. Não vou entrar assim. E foi. Foi entrando na mata ali. Coragem, né? O quê? Coragem, minha filha? Né? Coragem. O quê? E entrou, minha filha. Entrou e foi embora. Quando ele chegou lá para dentro, ele via a mão do Senhor com ele. Minha mão. E ele já entrando. Quando ele chegou bem na frente lá, ele escutou, caraca! Galo cantando, e ele já tem um orador por aqui. O Espírito Santo tinha falado que tinha. E tinha mesmo, tinha morador lá pra coisa, mas lá pro centro da mata, muito. Eu fico impressionada que antigamente os irmãos ouviam a voz do Espírito Santo, né? Ouvia, é verdade. O Espírito Santo falava com eles, guiava eles, o que eles iam fazer, com certeza, Nathalie, com certeza. E hoje as pessoas não sabem o que com certeza, isso. Guiava mesmo. Impressionante, né? Eles falavam assim com maior intimidade. O Espírito Santo me falou. E o Espírito Santo assim. Guiava ele. Guiava. E ele disse que quando o moto dele era daquele grande, mas que aconteceu esse moto falhar. Quando ele parou o moto, que os caras que cercou ele ficaram como doentes, como dormentes, sem poder fazer nada. O Espírito Santo não deixou, quebrou a valentia dele. E dali ele, né? E dali por diante, eles vão ficar olhando, você vai entrar aí? Aí entrou, foi embora. Quando ele chegou lá, que ele escutou o cara cantar, é aí que eu quero. Aí, né? Que foi que ela tá aí? Prender ela, né, Nathalie? Tadinha. Aí ele entrou, quando chegou, foi não. E o moto dele parecia que era a mão do Senhor, do Espírito Santo que estava ali. Que cada vez que ele andava, ele sentia que o moto passava em caminho, assim, coisa de querer assim, afundar, e o Espírito Santo ali naquele caminho, assim, aqueles trilhos, você porque não sabe como é que é na roça, lá pro centro lá. E a moto passava ali, era o Espírito Santo que estava ali levando ela. Ele levou e chegou lá, e no meio de dia que ele chegou, e aí saiu aquela mulher, homem, tudo com um pedaço de pau na mão, tudo, já com medo. E ele começou a cantar, eu indo.
Comecei a cantar aquele hino que fala assim. Meu Deus, eu esqueci ele agora. Muito bonito o hino. Esqueci agora. Aí quando a gente começou a cantar, disse que mas nunca ouvi isso aqui, não. Era da harpa? É, da harpa, é. Nunca vi isso aqui, não. Que é isso? Ih, que é isso? Que ficar, né? Antigamente a gente morava assim, era brabo. E ficaram todo mundo. E ele pegou, começou a cantar o hino, e tirou a Bíblia e começou, né? E pediu eu sou homem de Deus. E a gente falou, olha, aquele que está lá em cima mandou eu vir aqui. Mandou. E ficaram assim como, né? Nunca tinha ouvido a palavra de Deus, né? E começaram a aceitar a Bíblia, coisa que ele achou, e começou a cantar o hino, fez a pregação, pregou e tudo, e ganhou estudo, aquelas almas, tudo lá para Jesus. Deixaram todo mundo lá convertido. Glória a Deus. Ele contou mais coisas que eu não me lembro, Nathalie, me lembro mais coisas que ele contou, né? E ele pregou e falou de pessoas que abaixavam a cabeça e o homem arrancava da cabeça, começava a chorar, e arrancava a cabeça, começava a chorar e enxugar o rosto. E ele pregou, falou e deixou ali e tudo, porque já estava chegando a hora dele ir embora. Você vê, quando ele anoitecesse na mata, como é que ia ser? Já estava chegando à tarde, então ele falou, eu vou me retirar. E aí que eles ficaram todos amigos do irmão José, querendo fazer tudo para ele, mas que estavam assim. E eu não estou sentindo uma coisa diferente. Que estava sentindo uma coisa diferente que estava nele. Jesus quebrou a valentia e o Espírito Santo entrou ali. Glória a Deus. Nathalie, tenho muita saudade. Já chorei muito por causa dessa pregação. Devia ter casado, não devia ter ficado solteira para ir lá. Né? Aí ele falou, tá chegando. Aí disse que saiu de lá e despediu deles, ele foi cantando. E quando ele veio na caminhada que ele foi, né, tinha havia muita tucária antigamente. Ele disse que os caras falaram, você entrou, mas não vai voltar, não. Ele escutou aquilo e Deus quebrou todo mundo, quebrou os bichos. E os bichos que tinha, que lá lugar de onça braba, mão pelada, é uma onça muito braba. Ela é tremenda, quando ela está com fome, ela avança mesmo. E lá existia essa ocasião. Agora não tem mais, que já pegaram tudo. E ele passou por isso, até os bichos lá, que tiveram lá certamente, ficaram tudo quebrado. Quebrado, que a senhora diz que Deus amansou, né? Amansou, quebrou. Para não avançar. E aí quando ele despediu de lá, eu estou contando certo, né, que devia falar, mas não dá que tá muito. Quando ele despediu das pessoas, né, ele deixou a Bíblia lá, deixou a harpa, deixou folheto, né? E ele estava com fome, coitado, ele não comia nada, estava trabalhando para Jesus sem comer. E o Espírito Santo sustentou ele de uma maneira que ele não sentiu fome, não. Glória a Deus. Não sentia nem fome, né? E aí ele saiu, veio embora, porque senão se não acessasse lá, como é que ele ia embora? Não ia. Mata escura. É verdade. Né? E aí o Espírito Santo disse para ele, chega, vai. Aí ele pegou moto, aí quando ele botou o pé na coisa para acelerar a moto, ela disparou com ele. Disparou sem fazer barulho, sem nada. Isso foi um testemunho, Nathalie, que até hoje me deu era para estar em prática nos jornais. Ela disparou com ele, direitinho pelo caminho, e foi embora. E o Espírito Santo falou, segura aí. Ele segurou e foi embora. E ela está dando, está correndo. Quando chegou na cidade de dentro da cidade de Manhuaçu, ela dentro, quando ela foi entrando dentro da cidade, ela arriou, começou a fazer barulho. Certo, né? Foi o Espírito Santo que levou, conduziu até a moto, no meio de transporte. Aí ela arriou no chão.
Aí começou a fazer barulho, aí ele foi. Ele disse que quando ele arriou, ele deu graça, e as lágrimas dele não deixavam zelar, e a língua dele enrolava. Glória a Deus. Então ele veio, foi que lá já tinha igreja dentro de Manhuaçu, né? Aí ele foi para a igreja lá, ele ficou, dormiu de um dia por outro, né? E descansou para ir embora, porque ele não ia aguentar mais. Aí entregou o trabalho lá, falou com os irmãos que já tinham irmãos lá, poucos, mas eram medrosos. Era tudo assim medroso, então ele avivou a igreja lá, não tenha medo. E aí falou muito que quando ele foi, que ele chegou da batalha lá, que ele entrou na igreja, ele disse que sentia um cansaço, mas ele não mostrou o cansaço. Entregou a mensagem, mas entregou a mensagem à igreja e falou, olha, os irmãos, fica com Jesus e eu vou embora. Aí, não, filho, não, mas é muito tarde, não, vou embora. É tarde, né? Então, foi embora. Quando ele chegou, espera feliz, menino. A irmã Narcisa, a esposa dele, ficou, durante o dia que ele foi, ela ficou chorando e em oração, não comia nem bebia, ficou. Ótima ela, só você vendo, tinha um carinho com as irmãs, tremendo. Carinho, hoje em dia, eu vejo a Dinah faz tanto por causa da gente, ela já fez muito por causa da minha pessoa, sabe? Muito. Então, Natália, foi assim, e muita, todas as batalhas dele, a igreja lá não cabia mais, era pequena, a igreja Espera Feliz, estava lotada, dia de ceia, dia de coisa, e ele falava... A igreja o quê? A igreja lá de Espera Feliz, que era... Espera Feliz? Espera Feliz, o nome de casa. Não aguento. Via o poder de Deus caía e Jesus chamava, a igreja não cabia mais, era pequena. Não dava para aumentar mais porque o terreno era pequeno e antigamente era muito difícil, né? Mas era Assembleia de Deus? Era Assembleia de Deus, era Assembleia de Deus, ele era pentecostal mesmo. Deus usava o profeta da igreja, Natália, que eu nunca vi. Quando o profeta falava, ele cumpria tudo. E falava, você, mostrava a pessoa. Pecado, a pessoa estava lá, e o pecado saía, botava o chapéu na cabeça e ia embora. Não existia pecado escondido como hoje tem, não. Tem. Senhor, me perdoa, Jesus. Mas tem. Aí perto coisa aí. Pecado escondido. É diaconisa, anda de qualquer maneira, eu nunca vi. Diaconisa tem que andar de acordo com a Bíblia. E não. E às vezes eu olho para os meus filhos e eu fico assim olhando, olha aí, você vê há quanto tempo que eu estou aqui, aí a mulher já estava falando hoje, que a moça daí do Abominal, a esposa do homem, só pede, dá para você ajudar a fazer as cantinhas? Quem tinha só sabe pedir dinheiro, mas saber visitar doente, tá visitando as doentes, as viúvas, tá visitando os necessitados. O quê? Se dane. Acabou agora, só isso, dinheiro. É verdade. É o dinheiro que está debaixo. Antigamente nem vendia nada na igreja, né? Não tinha, nunca vi. Era só para buscar Jesus mesmo. Somente. Nunca vi cantina na igreja. Vim ver agora, depois que... Então é uma coisa que eles não, os pastores não têm autoridade de Deus de doutrinar a igreja, de ensinar o mandamento certo, né? Tem que ensinar, e se não quer seguir, então está servindo de escândalo. É verdade. É de escândalo, porque a igreja está andando igual ao mundo. É verdade. Aí hoje os crentes rebeldes na igreja que estão certos, né? E os crentes antigos que preservam a doutrina que estão errados. Estão errados, é verdade. Inverteram. De tanto rebelde, né?
Então eu te digo, né? Todos esses irmãos foram embora para a glória. Irmão Zé de Carvalho já foi embora, né? Os pastores que eu conheci, não conheci mais, porque depois que eu casei aí foi diferente, né? Mas que eu conheci a doutrina dele. Ricardo Ferran, irmão José de Carvalho, o irmão Leiva Macalão, irmão Ezequiel, entendeu? Tudo isso, né? Irmão Manuel Francisco, era pastor de Bangu. O Manuel Francisco, ele era muito, cobrava demais da igreja. Às vezes chegava no púlpito da igreja, ele fazia assim, dava uma olhada, assim, olhando, abria a Bíblia, olhava a Bíblia, estava assim. Depois toca chicote. Gente que ficava lá, baixava a cabeça e estava lá chorando. Dia da ceia, quem quiser ter perdão, tem que ser o perdão, saber. Perdão de pecado de adultério não tem, não. Tem que ser excluído. Você sabia que você está com a Bíblia na mão? É verdade. Como é que você vai fazer aí? É verdade. Eu falava mesmo, você é casado, tem família, tem mulher. E se o noivo está noivo, ele pega e fala, eu quero ficar noivo, quero me casar, para não ficar em pecado. Mas só você tem, né? É muito. Você estava na igreja, você não dá vontade de ir embora, não. Ensinava muito ensino, olha. A gente aprendeu, eu aprendi muito. Glória a Deus. Eu vou pausar aqui para a vovó beber uma água, descansar um pouco, que ela não aguenta mais falar assim muito tempo. E depois a gente grava de novo, que é muita coisa, é muita experiência. Muita coisa, né? Ó companheiros desta causa santa, anunciai que Cristo é Salvador. É boa nova que o perdido salva e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai, e a mensagem que da paz nos fala, eterna glória vos dará do Pai. A salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sim por toda parte aos que Jesus já veio para salvar, e muitos já a Cristo se entregaram, e a estes outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fruir. Poder do alto pra ser testemunha, foi a promessa que ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo que Deus nos legou. Mas glória a Deus a outros que acordaram e cheios de poder pentecostal vão despertar os crentes ociosos para acharem este dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador, e este nome cura os enfermos que buscam nele
impulsos, porque Jesus poder nos prometeu, e já um povo está se preparando para encontrar Jesus.